Organização financeira é uma coisa importantíssima, né, pra gente que é psicóloga, principalmente para quem é psicóloga clínica, né? A gente costuma dizer, brincar, eu e a Júlia, que a gente tem a nossa empresa, né? E como empresa a gente precisa pensar como empresárias e se organizar financeiramente para que as coisas aconteçam. Quando a gente começa na psicologia clínica, a gente vai percebendo que a psicologia clínica, o consultório, exige da gente uma baita de uma organização, né? E exige que a gente, em diversos momentos, se organize, sente, planeje, invista para que o consultório, né, venha florescer, para que as coisas aconteçam. Eu imagino que lá no início, Ju, quando a gente, Uhum. né, voltar lá na sua história, né, e lá no iníciozinho, quando você saiu da faculdade, eu imagino que você foi aprendendo ao longo do tempo uma receita, Uhum. a melhor receita para você se organizar financeiramente, né? Assim, para você pensar no planejamento do consultório, para você poder conseguir investir de pouquinho em pouquinho no consultório para que as coisas aconteçam e para que hoje você consiga tirar férias, para que hoje você consiga ter uma agenda, né? Que não seja uma agenda muito cheia, mas uma agenda suficiente que te permita, né, na sua pessoa física, né, viver a vida, né, de maneira, né, com qualidade, para que você consiga fazer suas coisas, investir em livros, em cursos, né, nos congressos. Mas eu imagino que foi um processo, assim, né, que você foi aprendendo de pouquinho a receita que funcionava para você conseguir ter a sua independência, né, e a sua segurança, né, com o seu consultório e conseguir ter ali aquela sensação, né, de um consultório solidificado, né? Como é que Uhum. foi para você? Com certeza. Acho que a palavra processo exemplifica bem, né? Assim, eu sempre brinco com as meninas da supervisão, calma, sabe? Vai dar tempo de fazer tudo. Não precisa se preocupar, porque a gente começa a se formar, começa a atender, né? Se forma, começa a atender, a gente já vai se preocupando com umas burocracias que a gente nunca ouviu falar na faculdade, né? A gente não sabe que existe. E aí o que eu falo é tipo, calma, assim, sabe? Eu fiz tudo de pouquinho em pouquinho, porque é isso, a gente vai aprendendo, a gente vai se organizando, e em algum momento você consegue dar conta do que você precisa ou do que você quer dar conta, né? Uma coisa que eu né, faço desde o início, que eu acho que é uma coisa legal, é ter uma planilha com a minha entrada, né? Mês a mês. É claro que lá no início, nem lembro quantos pacientes eu tinha no primeiro mês, né? Vai ser uma coisa muito simples que nem precisaria de uma planilha. Mas o que Uhum. eu acho legal é, primeiro, porque você já consegue ter esse hábito, né, de ficar ali alimentando uma planilha. E a outra coisa legal também é que você consegue ver o quanto você está crescendo, né? Qual que é a média ali do seu salário, como é que estava no ano passado e como que está agora. Então, acho que são coisas que ajudam a gente a se organizar depois, né? Porque talvez no primeiro mês a pessoa pense, não faz sentido, né? Assim, eu sei de cabeça. Mas depois de um tempo, isso vai ficando mais difícil. Então, quanto antes a gente conseguir começar essa organização, melhor fica depois, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu fiz desde o início, assim. Além de ter uma agenda, né? As pessoas fazem isso de forma diferente, planilha, etc. Eu gosto muito de fazer na agenda física, que é colocar quando o paciente desmarca, quando o paciente falta, quando o paciente. Porque isso vai mudar no fim do mês em relação ao nosso salário, né? Em relação ao que eu vou receber. Então, ter isso registrado é muito importante, né? E, de novo, talvez lá no início, no primeiro mês, você vai saber de cabeça. Mas conforme as coisas forem crescendo, e elas vão crescendo, você precisa dessa organização mais ali controladinha mesmo, né? Sim, sim. Acho que você está falando de que nesse processo a gente precisa, quando a gente vai de pouquinho em pouquinho, né? Assim, tem uma coisa que a gente faz do início ao fim, né? Você está falando das planilhas, da agenda, e você está falando, eu sei que no início são poucos pacientes e a sensação que a gente tem é que parece que as coisas estão mais organizadas, né? A gente tem mais mão, né, assim, do negócio. E as informações para a gente estão mais fresquinhas, é mais fácil da gente acessar algumas informações. Mas
é uma aprendizagem, né, e como toda aprendizagem, a gente precisa começar, né, Uhum. lá atrás, de pouquinho, porque as coisas elas vão, né, o consultório vai crescendo cada vez mais, Sim. e à medida que o consultório vai crescendo, acho que a complexidade de informações, de dados, né, de pagamentos, de contas, de burocracias, tudo isso vai crescendo junto, né. E se a Exato. gente não aprende a organizar o que ainda está pequenininho, vai chegar lá na frente, a gente vai ter, né, uma baita de uma dificuldade, vai se tornar muito mais difícil, né. Uhum. Então a gente está falando de Uhum. uma coisa que é muito importante, que é a gente não negligenciar a importância, né, de se pensar, né, em organização e planejamento financeiro, né, nesse primeiro momento, mesmo que a gente ainda está pequenininho, que a gente tem um paciente, mas é importante que a Exato. gente ainda reserve um tempinho da nossa agenda para pensar, né, sobre isso de uma maneira constante, porque parece Sim. que é um trabalho constante, né, assim, não é uma coisa que eu faço, né, lá no início, né, é uma coisa que eu vou fazer todas as semanas, né, todos os anos, né, para a vida inteira, né, ao longo de toda a minha carreira, né, porque cada vez mais Uhum. a gente vai tendo que revisitar esse planejamento e essa organização, e, e repensá-la, né, assim, para adaptá-la ao que está Uhum. acontecendo no momento presente, né, assim, naquele momento específico. Então a minha agenda ganhou mais pacientes, significa que eu tenho mais contas, né, a pagar, que essa organização vai exigir mais de mim.